Banco Central interrompeu sequência de quedas e manteve a taxa básica de juros da economia em 10,5% ao ano. Real foi a quinta moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar este ano. Com protesto de estudantes, comissão do Senado vota mudanças nas regras do ensino médio. Voltou a chover em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e nível do Rio Guaíba subiu mais uma vez. Vício do tabagismo causou prejuízo de 100 bilhões de reais ao Brasil no ano passado. Presidentes da Coreia do Norte e da Rússia assinaram acordo de defesa mútua. Exame de sangue ou urina desenvolvido em faculdade da Suécia descobre em apenas 45 minutos se uma pessoa foi infectada por uma superbactéria. E chegou a temporada dos ipês, a árvore ornamental mais plantada no Brasil. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Comissão de Ética e Cultura do Senado aprovou hoje o texto do novo ensino médio do Brasil. A proposta faz várias alterações para os estudantes. A matéria ainda precisa passar pelo plenário. Vamos então a Brasília saber ao vivo do repórter Ângelo Nascimento se o novo ensino médio já está sendo votado e quais são as mudanças. Boa noite, Ângelo. Ô, Jaqueto, boa noite para você, boa noite para todo mundo também que está acompanhando a gente. O texto aprovado na comissão foi de relatoria da senadora Dorinha Seabra, ou professora também, Dorinha Seabra, que foi lido pela primeira vez na semana passada. A senadora, então, manteve 2.400 horas para a formação geral básica e 800 horas para as disciplinas optativas. No caso, então, do ensino médio técnico, prevê aí o texto, então, um mínimo de 2.200 horas, melhor dizendo, a partir de 2025. O relatório também estabeleceu que a partir de 2029, as cargas horárias totais de cursos de ensino médio técnico deverão ser expandidas, podendo chegar a 3.000 horas e o máximo, então, de 3.600 horas, desde que se configurem como cursos técnicos de 800, 1.000 e 1.200 horas. Por fim, também, a senadora manteve como idioma obrigatório o espanhol, conforme foi sugerido pelo Ministério da Educação. Ainda durante, então, a sessão de hoje, ocorreu um pequeno tumulto por conta de um estudante contrário ali a essa reforma que acabou se manifestando, protestando, mas por conta, então, de um protesto mais exagerado, ele foi expulso da sessão, ou seja, do plenário. Lembrando que esse texto que trata, então, da reforma do ensino médio foi encaminhado pelo governo federal ao Congresso em outubro do ano passado e foi votado ali pelos deputados em março deste ano. Agora, então, que aprovado pela comissão do Senado, segue para análise do plenário da Casa. Jaqueto. E voltou a chover nesta madrugada em Porto Alegre. Ruas e avenidas ficaram alagadas e voltou a afetar bairros que foram castigados pelos temporais no mês de maio. Uma das 23 estações de drenagem não estava em funcionamento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, da meia-noite às 7 horas da manhã desta quarta-feira, choveu 57,8 milímetros na estação do Jardim Botânico e 64,2 milímetros na Belém Novo. Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos, das 23 estações que compõem o sistema de drenagem de Porto Alegre, apenas uma não estava em funcionamento. O nível do Lago Guaíba, na usina do gasômetro, está em 3 metros e 12 centímetros. A marca está 3 centímetros abaixo da cota de alerta, que é de 3 metros e 15 centímetros. O nível de inundação no local é de 3 metros e 60 centímetros. Os maiores transtornos são registrados na zona norte da capital, em bairros como o São Geraldo e o Maitá. Na Vila Farrapos, região nas proximidades da Arena do Grêmio, a água já começa a invadir as casas. A Defesa Civil Municipal e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul já haviam alertado para a elevação do Guaíba por causa das enchentes de afluentes, principalmente dos rios Caí e Taquari, que foram afetados por causa da chuva forte no fim de semana.
Um boletim do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, diz que há risco hidrológico moderado para a cidade e estima que 8.576 pessoas em 2.144 moradias estão nas áreas de risco, de acordo com o mapeamento. Muitos moradores destas regiões ainda moram em áreas ribeirinhas, onde o risco é maior. O número de armas de fogo apreendidas em todo o país no ano passado cresceu 28% em comparação com 2022. Segundo o relatório divulgado no portal do Governo Federal, foram quase 11 mil apreensões. Um ano antes, foram 8.400. O trabalho foi executado pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Segurança Pública. O aumento nas apreensões está acontecendo pela maior fiscalização nas operações das polícias civis e militares. A Polícia Civil realizou nesta manhã uma operação contra tráfico de drogas em diversos estados. Entre os alvos da operação estão um jornalista e um policial civil do estado de São Paulo. A ação teve início há pouco mais de um ano e faz parte da segunda fase da Operação Carga Fria. Agentes da Polícia Civil do Paraná e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, prenderam o jornalista carioca Ricardo Lira Ribeiro. Ele é suspeito de integrar uma organização criminosa responsável pela distribuição de drogas do Paraná para outros estados brasileiros. Segundo as investigações, Ricardo Lira é proprietário de um jornal digital no estado do Rio. Ele é apontado como responsável pela contabilidade e gerência das contas bancárias da quadrilha. Na casa dele foram apreendidas 2 malas com alta quantidade de dinheiro em espécie. A quadrilha distribuía drogas para outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Em 4 anos, o bando movimentou mais de 100 milhões de reais em espécie e em transações bancárias para laranjas e empresas de fachada. Até agora, mais de 90 mandados judiciais já foram cumpridos. Entre eles, 11 se referem à prisão preventiva e 27 à busca e apreensão em endereços relacionados aos suspeitos. Quase 200 agentes policiais participaram da operação e solicitaram à Justiça 37 bloqueios em contas bancárias e 17 medidas cautelares sobre automóveis. Entre os alvos da polícia está um paraguaio que ainda não foi encontrado. A Polícia Federal, que atua na fronteira de Foz do Iguaçu com o Paraguai, também participa da operação. A ação é coordenada pela Polícia Civil do Paraná. Nos últimos anos, as queimadas no Pantanal vêm aumentando significativamente por diversos motivos. O aumento das atividades agrícolas e os pecuaristas e o clima tropical aliado ao tempo seco. O desmatamento de áreas para a formação de pastagens e as queimadas geram resultados nocivos à saúde humana e perda da biodiversidade animal e vegetal. As imagens são desoladoras e lembram 2020. Um dos momentos mais tristes do Pantanal sul-mato-grossense, quando registrou o maior incêndio de sua história. Na ocasião, o fogo devastou mais de 4 milhões de hectares de vegetação e 17 milhões de animais. Foi nessa mesma época que nasceu o GRETAP, o Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal, e que a partir desta quarta-feira passa a monitorar de perto as áreas queimadas. O desafio hoje ele é muito parecido com 2020 do ponto de vista das condições climáticas que existem. A diferença é que a gente tem uma concentração agora de focos de calor, né? Então do ponto de vista do tamanho da área que é atingida nesse momento, a gente tem um desafio, né, de enfrentamento um pouco maior. Normalmente, os répteis são as maiores vítimas. Esse jacaré ficou carbonizado. A serpente também não conseguiu escapar. Até o momento, de acordo com o secretário, mamíferos como a onça-pintada, por exemplo, não foram atingidos. Por mais que esse fogo avance com uma velocidade grande, ele avança com um certo ordenamento, isso ajuda muito no afugentamento da fauna. Então a gente tem recebido os dados do monitoramento dos nossos parceiros que demonstram que os animais eles estão se locomovendo, eles estão conseguindo sair dessas regiões mais afetadas,
mas a gente sabe que é muito difícil numa situação como essa a gente não ter ali animais vítimas, né, desse incêndio. Aeronaves ajudam no combate e em terra são feitos aceiros. Esse tipo de bloqueio para que o fogo não avance. Até essa terça-feira, o bioma registrava 2.646 focos de incêndio este ano. Em 2020, nesse mesmo período, o Pantanal totalizava 2.206 focos. Do ponto de vista de área queimada, de impacto na fauna e de todos os outros indicadores, a gente está ainda bastante distante do que foi a situação de 2020, que nós estamos falando de mais de 3,5 milhões de hectares atingidos. Então você tem aí a fauna de 3,5 milhões de hectares não só se deslocando, mas também sendo atingida. E hoje a gente tem um número bem reduzido, aí, menos de 10% disso nesse momento. De acordo com os meteorologistas, a estiagem também pode ser uma das maiores já registradas no estado. A partir de agosto, por incrível que pareça, em tão curto espaço de tempo, entraremos num novo fenômeno, que é o resfriamento das águas do Pacífico, caracterizando fenômeno Laninha. E Laninha não é uma condição favorável para Mato Grosso do Sul. Dias e dias com ausência de chuva e com possível ocorrência muito baixa de ocorrer chuva, é em torno de 0,5 milímetro, 1 milímetro, o que é insignificante. Mas, na realidade, o que nos preocupa é essa sequência intensa de dias com temperaturas já mais elevadas, umidade relativa extremamente baixa, aí nós teremos poeira, areia e principalmente favorecendo as queimadas, o que pode causar uma associação de prejuízo muito grave e muito grande em Mato Grosso do Sul. Os meses de julho, agosto até o início de setembro pode ser caracterizado com a estiagem provavelmente mais intensa da história de Mato Grosso do Sul. E veja a seguir, Banco Central interrompeu a sequência de baixas e manteve a taxa básica de juros da economia em 10,5% ao ano. E a situação do real até este ano foi pior, até que o peso argentino e a nossa moeda está em 5º lugar entre as que mais perderam valor no mundo inteiro. Os deputados federais trabalham para aprovar a PEC da anistia, uma proposta de emenda à Constituição que isenta os parlamentares do cumprimento de várias regras e perdoa algumas faltas que foram cometidas. Vamos voltar a Brasília para saber como está o andamento desta matéria com o repórter Ângelo Nascimento. Boa noite, Ângelo, mais uma vez. Jaqueto, a Câmara chegou a tentar ali então a votar esse texto em comissão especial em outubro do ano passado, mas por conta então das reações negativas, essa votação foi barrada. E como então não houve a votação no prazo pela comissão especial, aí cabe ao presidente da Câmara, nesse caso Arthur Lira, levar essa análise diretamente para o plenário. O texto que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, então a CCJ, prevê isentar os partidos políticos de qualquer irregularidade cometida na aplicação de verbas eleitorais em 2022. Então entram aí nessa conta a destinação de verbas a candidatos pretos e também pardos que deveriam ter recebido o valor proporcional, ou seja, 50% em relação ao investido nos postulantes brancos. A PEC estabelece ainda uma redução do valor a ser reservado para candidatos negros para 20% da verba pública e travas, a punição das legendas pela Justiça Eleitoral com a limitação de bloqueio de verba em 10% do fundo partidário em caso de aplicação de penalidades. Apesar, então, de ser bastante polêmico esse texto, ele conta com o apoio de boa parte ali dos partidos políticos, como no caso o PT, que é de esquerda, e também o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso de partido de esquerda que faz oposição a esse texto, a gente tem o PSOL e o mais direitista é justamente o Novo. Como a gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição, alteração na Constituição, aí precisa passar para aprovação em 2 turnos, tanto na Câmara quanto também no Senado. Jaqueto. A taxa básica de juros da economia vai continuar em 10,5% ao ano. A decisão, que era esperada por todo o mercado, foi tomada pelo Banco Central de maneira unânime. Para justificar a interrupção de uma sequência de 7 quedas da Selic, o Comitê de Política Monetária do Banco Central informou que, diante de alguns sinais de inflação, é preciso manter cautela na política monetária. E o mercado financeiro operou o dia inteiro à espera desta decisão sobre a taxa Selic. O dólar chegou a passar dos R$ 5,48.
No final do dia, reduziu a alta para 0,15% e fechou cotado em R$ 5,44 na venda. Na Bolsa de Valores, o pregão foi normal, com alta de pouco mais de 0,5% e com a volta ao nível dos 120 mil pontos. E um levantamento divulgado hoje pela agência classificadora de risco Austin Rating mostrou que o real foi a quinta moeda que mais perdeu valor este ano em relação ao dólar. A situação foi pior até que o peso argentino. Segundo um ranking de 118 países, a moeda brasileira ultrapassou a da Argentina e a do Japão em poucos dias e saltou da 7ª para a 5ª colocação entre as que mais se desvalorizaram. A situação do real só não é pior do que a moeda de países como Nigéria, Sudão do Sul e Egito, segundo projeção de analistas na reunião de Comitê de Política Monetária desta semana. Os economistas do mercado financeiro deixaram de estimar um corte na taxa básica de juros. O colegiado deve interromper o ciclo de cortes da Selic, que vem ocorrendo desde agosto de 2023. E com o dólar alto pressionando a inflação no Brasil, os produtos importados ficam mais caros, e isso normalmente é repassado aos consumidores. E o motivo dessa alta é a expectativa da taxa básica de juros dos Estados Unidos. E as moedas emergentes, como se tornou o real, a valorização do dólar fica ainda mais evidente quanto menos dólar entra no mercado brasileiro, mais a moeda norte-americana se valoriza. E hoje a bancada do PT entrou na Justiça Federal com uma ação contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O partido acusou Campos de usar sua posição política para benefício próprio e pediu que ele seja proibido de dar entrevistas ou fazer manifestações. A denúncia foi motivada pela participação do presidente do BC em um jantar oferecido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Campos Neto teria dito que, se o governador paulista disputar e ganhar as próximas eleições para a presidência da República, ele aceitaria ser o novo ministro da Fazenda. E a perspectiva dos economistas é de que a do dólar não deverá dar muito alívio ao bolso dos brasileiros. Mesmo quem não faz investimentos, sente o peso da moeda no bolso quando vai às compras. Esse aumento do dólar frente ao real é consequência que boa parte dos produtos consumidos no Brasil são importados e sofrem com a variação da moeda americana. Só no primeiro semestre deste ano, o dólar já registra uma valorização de 10% em relação ao real, depois de ultrapassar a barreira dos R$ 5,40 na última semana. Os preços de todos os produtos importados tendem a subir junto a essa alta, como é o caso de itens de tecnologia e saúde, por exemplo, que dependem de insumos internacionais, além de combustíveis e alguns alimentos, como milho e trigo, que representam uma base importante da alimentação no país. Problemas na safra brasileira também têm puxado o preço dos alimentos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em maio, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, avançou 0,46% e impactou principalmente o grupo de alimentação e bebidas, que subiram 0,62%. O destaque nas altas são para os tubérculos, raízes e legumes, em especial para a batata, que aumentou mais de 20% em um mês. Outros alimentos muito comuns na mesa dos brasileiros também ficaram mais caros em maio. Segundo o IBGE, a cebola teve alta de 7,94%, o leite de mais de 5% e o café moído de 3,42%. De acordo com especialistas, é difícil que o consumidor consiga se proteger contra a inflação, mas algumas estratégias podem ser adotadas para tentar desviar dos preços mais altos. Uma delas é priorizar as compras realizadas em supermercados de atacado no lugar de mercados menores, de bairros. Esse tipo de estabelecimento pode ter uma quantidade maior de produtos, conseguem praticar preços menores e até repassar a inflação com menos intensidade ao consumidor final. Outra sugestão é estocar para 1 ou 2 meses produtos não perecíveis,
combustíveis, como arroz e feijão, de modo a não sentir o avanço dos preços mês a mês. Ainda segundo os especialistas, é essencial escolher o dia certo para realizar as compras, pois a tendência é que os preços sejam maiores no começo do mês, quando as pessoas recebem o salário. E a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, assumiu hoje o cargo no Rio de Janeiro. Ela tomou posse na presidência no lugar de Jean Paul Prates, que foi demitido em maio. Durante a cerimônia de posse como presidente da Petrobras, Magda Chambriard prometeu prezar por resultados empresariais robustos e manter uma visão alinhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que nós vamos fazer está registrado no nosso planejamento estratégico. Ele envolve potencial para gerar centenas de milhares de empregos diretos e indiretos, além de expressivos recursos para a União, estados e municípios em participações governamentais. Nós vamos tornar realidade o que foi planejado. Vamos tornar realidade, mas com celeridade. Vamos zelar pela governança e por resultados empresariais robustos, com rentabilidade e eficiência que o mercado e o Brasil esperam de nós. Nossa gestão, como não poderia deixar de ser, está totalmente alinhada com a visão de país do nosso presidente Lula e do governo federal. Afinal, eles são nossos acionistas majoritários. Está também em consonância com a visão de mercado, com a geração de valor econômico e com a rentabilidade. Nosso plano estabelece a trajetória que a companhia irá percorrer como líder brasileira na transição energética. O presidente Lula também discursou na ocasião e falou da trajetória da Petrobras e da tentativa de privatização. Ao longo dos seus 71 anos, a Petrobras sofreu acirrados ataques da elite política e econômica deste país, sem nenhum compromisso com a soberania do Brasil e a melhoria de vida do nosso povo. Tentaram destruir a Petrobras antes mesmo da sua criação. A história jamais esquecerá os editoriais de grandes veículos de comunicação que preferiam ver o petróleo brasileiro entregue de mão beijada a empresas estrangeiras. Décadas depois, quiseram privatizá-la, ensaiaram uma mudança de nome numa tentativa de negar sua origem 100% brasileira. Não conseguiram. Foram obrigados a recuar diante da resistência do povo brasileiro. Quando assumimos o governo pela primeira vez em 2003, patrocinamos o maior ciclo de investimento da companhia, em produção de óleo e gás natural, em refino e distribuição, na construção de sondas, plataformas e gasodutos. Não pense que foi fácil. Companheiro Estrela se lembra. Não pense que foi fácil quando a gente resolveu fazer navio, quando a gente resolveu fazer sonda, quando a gente resolveu fazer plataforma. Sempre aparecia aquele que dizia, é mais barato comprar fora. E eu diria, mas comprar fora não vai criar emprego, comprar fora não vai gerar tecnologia, comprar fora não vai gerar salário e não vai gerar imposto. Magda Chambriard é engenheira e profissional de carreira da companhia. Magda foi indicada para a função pelo chefe do Planalto após a demissão de Jean Paul Prates do cargo em maio. E veja a seguir, vício do tabagismo causou prejuízo de 100 bilhões de reais ao Brasil no ano passado. E os presidentes da Coreia do Norte e da Rússia assinaram acordo de defesa mútua. A inteligência artificial vem ganhando mais espaço a cada dia no mundo dos negócios. De cada 10 empresas, 6 aderiram à mão de obra dos robôs para os serviços do dia a dia. Um novo estudo acerca do uso da inteligência artificial presente nas empresas, divulgado pela Deloitte, aponta que 58% das instituições no país já usam a IA no dia a dia. O estudo entrevistou executivos e conselheiros de mais de 400 empresas, com uma receita total somada entre elas de 2
trilhões de reais. Entre as empresas que alegaram utilizar a inteligência artificial, quase 80% delas pretendem aprofundar e estender a tecnologia para novas áreas. Hoje, a maior parte do uso se dá no apoio a rotinas administrativas, tomadas de decisão, no atendimento e suporte ao cliente. Algumas áreas estratégicas, além das já utilizadas, começam a ser avaliadas para o uso da tecnologia, entre elas, predição de cenários e avaliação de riscos. A IA também é considerada promissora em outras funções, como a realização de cálculos e modelagem de viabilidade de novos produtos e serviços. O estudo também concluiu que as empresas de tecnologia são as mais avançadas no uso dessa tecnologia inovadora. A Polícia Federal concluiu que o deputado federal Nicolas Ferreira cometeu crime de injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não será indiciado. Durante um evento no ano passado, Nicolas ofendeu Lula e disse que deveria estar na prisão. Apesar da difamação, a PF determinou se tratar de um crime de menor potencial ofensivo para ser levado ao Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República vai analisar e decidir sobre o caso. O cigarro foi responsável por um gasto de 150 bilhões de reais no sistema de saúde brasileiro em 2022. Nessa conta, entram os custos de todos os pacientes que tiveram problemas por causa do tabagismo. O tabagismo causa quase 50 diferentes doenças, incapacitantes e fatais. Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo causa quase 50 diferentes doenças, incapacitantes e fatais. Esse malefício também gera um expressivo gasto econômico. Em 2022, o Brasil gastou 150 bilhões e 300 milhões de reais com despesas médicas em perda de produtividade provocadas pelas consequências do uso do tabaco. O valor corresponde a 1,55% do Produto Interno Bruto do país, o PIB. Por outro lado, no mesmo ano, a arrecadação de impostos federais com a indústria do tabaco não chegou a 9 bilhões. Os dados são da pesquisa Carga da Doença e Econômica atribuível ao tabagismo no Brasil. A análise teve duração de 2 anos. Segundo a secretária executiva da CONIC, Vera Luísa da Costa e Silva, os resultados mostram que a indústria do tabaco provoca muito mais perdas do que ganhos financeiros para o país. Segundo a publicação, a maior parte dos gastos relacionados ao tabagismo foi diretamente destinada à assistência médica, que totaliza um investimento de 67,2 bilhões para o Sistema Único de Saúde. De acordo com a análise, os custos foram especialmente para cuidados com doenças respiratórias, cardíacas e acidente vascular cerebral, responsáveis por 65% de todo o valor destinado aos atendimentos. Dentre os investimentos voltados ao tratamento de câncer, o de esôfago, boca e faringe registraram os maiores valores aplicados. Por ano, 603 mil mortes anuais no mundo são atribuíveis ao tabagismo passivo, isto é, a exposição à fumaça do tabaco. Dessas, 168 mil são de crianças. Saíram as regras do programa Selo Verde Brasil, que vai dar atestado aos produtos e serviços brasileiros que atendem os requisitos de produtos sustentáveis. O programa será coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O objetivo do selo é estimular a melhoria da qualidade dos produtos e serviços brasileiros, aumentar a sustentabilidade em suas cadeias produtivas e ampliar a competitividade desses produtos no Brasil e no exterior. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a adoção de um selo para identificar quais produtos e serviços respeitam os princípios da sustentabilidade deverá promover a nova industrialização nacional, estimular o crescimento da economia verde e do mercado de produtos sustentáveis no país, com a promoção da inovação, além de incentivar a economia circular no país.
A validação poderá ser obtida para produtos que atendam aos critérios de sustentabilidade a serem definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Entre os requisitos estão critérios relacionados à possibilidade de rastreamento da produção, pegadas de carbono, resíduos sólidos e eficiência energética. O selo Verde Brasil será concedido por certificadoras após serem credenciadas pelo Inmetro. O programa vai contemplar assistência técnica e a capacitação para empresas participantes adaptarem o processo produtivo aos novos critérios. O Brasil se destaca na corrida pela energia limpa, única forma de frear as emissões de gases do efeito estufa. O país está à frente do Reino Unido, China e dos Estados Unidos, que estão entre os maiores poluentes do mundo. O Brasil está entre os países mais bem posicionados para fazer a transição energética, à frente mesmo de nações desenvolvidas. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, o país está na 12ª posição, à frente do Reino Unido, da China e dos Estados Unidos, que estão entre os maiores poluentes do mundo. O uso amplo de energia hidrelétrica e de biocombustíveis contribui para o bom desempenho do Brasil no ranking. Além disso, outro destaque é a usina fotovoltaica flutuante, na represa Billings, em São Paulo, uma planta flutuante de energia solar. Conta com 10.500 painéis fotovoltaicos. O Índice de Transição Energética avalia 120 países, com notas de 0 a 100. A média global foi de 56 pontos e o Brasil registrou pontuação de quase 66 pontos neste ano. A Suécia, que aparece em primeiro lugar no ranking, marcou 78 pontos. Os quesitos avaliados consideram os fatores sustentabilidade e segurança energética e o cenário político-econômico, capital humano e a inovação. O documento menciona a participação brasileira na busca da sustentabilidade e justiça social em setores da indústria pesada. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta quarta-feira um acordo com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que inclui a proteção mútua em caso de ataque a um dos dois países. Kim Jong-un reforçou seu apoio incondicional à Rússia, incluindo a guerra na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou de madrugada à Coreia do Norte. Esta é a sua primeira visita ao país em mais de 2 décadas, em um momento em que os países estão isolados internacionalmente. O presidente russo foi recebido pelo líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ainda no aeroporto, e por uma guarda de honra e por uma multidão de civis na Praça Kim Il-sung, na capital do país. Depois, os chefes de Estado se dirigiram ao Palácio Kim Il-sung, onde assinaram uma parceria estratégica abrangente. De acordo com Kim Jong-un, as relações entre os países são um motor para acelerar a construção de um novo mundo multipolar e caminha para um período de grande prosperidade. Também afirmou que o acordo assinado é uma forma de defesa contra os avanços do Ocidente e expressa total apoio e solidariedade ao governo, exército e povo russo na realização de uma operação militar especial na Ucrânia para proteger a soberania, os interesses de segurança, bem como a integridade territorial. O acordo inclui uma cláusula de defesa mútua sob a qual cada país concorda em ajudar o outro a repelir uma eventual agressão externa. O presidente russo chamou a atenção para declarações dos Estados Unidos e de outros países da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e concordaram em deixar a Ucrânia atacar alvos dentro da Rússia com armas do Ocidente. Com um acordo entre os dois países, os Estados Unidos expressa preocupação com a aliança. Há anos, autoridades americanas vêm tentando isolar a Coreia do Norte com sanções internacionais, devido ao programa de armas nucleares do país. Já existem indícios de armamentos norte-coreanos sendo usados na guerra da Ucrânia. Com a Rússia como compradora, a Coreia do Norte estaria se fortalecendo economicamente. Os Estados Unidos têm alertado sobre um possível acordo de armas entre os dois países há algum tempo. Há sinais de que a Rússia estaria enviando petróleo e alimentos para a Coreia do Norte. No entanto, o temor maior do Ocidente é que os russos ajudem os norte-coreanos no desenvolvimento dos seus programas militares e nucleares.
Tanques israelenses voltaram a avançar em Rafah e forçaram a população a fugir novamente. As forças israelenses devastaram grande parte de Gaza e tomaram a maior parte do território palestino. Após cerca de 8 meses de guerra, não há sinal de trégua nos combates. E os esforços dos mediadores internacionais, apoiados pelos Estados Unidos, até agora não conseguiram persuadir Israel e o Hamas a concordar com o cessar-fogo. Tanques israelenses apoiados por aviões de guerra e drones avançaram mais profundamente na parte oeste da cidade de Rafah, na faixa de Gaza. Nesta quarta-feira, matando 8 pessoas, de acordo com moradores e médicos palestinos. Moradores disseram que os tanques entraram em 5 bairros depois da meia-noite e, durante os fortes bombardeios e tiros, atingiram barracas das famílias deslocadas na área de Al-Mawazi, mais a oeste do enclave costeiro. Eles abriram fogo de aviões, drones e tanques nas áreas ocidentais para cobrir sua invasão. Balas e projéteis caíram na área de Mawazi, perto de onde as pessoas dormiam, matando e ferindo muitos. As pessoas foram mortas quando um ataque israelense atingiu um grupo de cidadãos e comerciantes na estrada de Salah al-Din, no sul da faixa de Gaza, enquanto esperavam por comboios de caminhões de ajuda que transportavam mercadorias através da passagem de Kerem Shalom. A ofensiva israelense deixou Gaza em ruínas e já matou mais de 37 mil pessoas, segundo as autoridades de saúde palestinas. E também deixou grande parte da população sem teto e sem recursos. O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas disse que as forças israelenses podem ter violado repetidamente os princípios fundamentais das leis da guerra e não conseguiram distinguir entre civis e combatentes na sua campanha em Gaza. E veja daqui a pouco, o exame de sangue ou urina desenvolvido em faculdade da Suécia descobre em apenas 45 minutos se uma pessoa foi infectada por uma superbactéria. E chegou a temporada dos ipês, a árvore ornamental mais plantada no Brasil. Oficinas artísticas do projeto Cultivar chegam à reserva indígena de Dourados. As atividades proporcionam aos estudantes das aldeias uma oportunidade de novos conhecimentos. Diversas atividades estão sendo oferecidas para estudantes da rede pública de ensino, imigrantes e a comunidade indígena de Dourados. O projeto Cultivar é apoiado pelo Ministério da Cultura, parte do programa Olhos d'Água, Rede Nacional das Escolas Livres do Governo Federal, e desenvolvido pelo Espaço Cultural Casulo. 250 vagas foram disponibilizadas. O programa Cultivar ele faz parte da rede de escolas livres, né? A gente foi selecionada num programa deles chamado Olhos d'Água, que são escolas por todo o país que desenvolvem atividades de artes em geral, né? As escolas livres de ensino. E aqui em Dourados a ideia é cultivar, né, germinar em jovens e crianças o interesse, né, pelas artes e a contribuição que elas podem ocasionar na vida dessas crianças e jovens, né? As aulas tiveram início esse mês e se estenderão até dezembro. Os participantes têm acesso a workshops e artes visuais, capoeira, danças populares, iluminação, língua e cultura kaiowá e guarani, música, produção cultural, som e teatro. As oficinas estão acontecendo aqui no território, que é na reserva indígena. Então a gente tem essa oficina que é música, que é canto e dança. E a gente tem na retomada a oficina de teatro e cultura guarani kaiowá. A gente também tem as oficinas que estão acontecendo lá no Casulo. Então tem teatro, tem dança, tem música, tem capoeira, tem artes visuais. E lá também está a disponibilidade, também as vagas para crianças da escola pública. A gente tem também a oficina de teatro adulto também para população LGBTQIPNA+, também gratuita. Ao final do programa, 2 exposições serão realizadas para apresentar os produtos. Em dezembro a gente pretende ter apresentação de teatro, de canto, de dança, tanto aqui no território como também apresentar lá no Casulo.
A metodologia que a gente está utilizando é também de ter essa prática da oficina, mas ela também ter a troca, uma vivência, compartilhar isso numa vivência de apresentação artística mesmo, né? As oficinas, que são realizadas em território indígena, abrangem diversas faixas etárias e focos culturais, música, cultura guarani, kaiowá e conexões. Aqui nas oficinas, hoje em específico, a gente está abordando a dança. Em outras oficinas, a gente aborda o conceito de território, as danças, as músicas indígenas. Então, assim, em cada sábado a gente aborda temas diferentes, mas em foco com a cultura indígena, né? Que facilita e ajuda eles também. É uma troca de saberes mesmo, né? Que a gente vai lá e troca as nossas experiências, as nossas vivências, né? As inscrições ainda estão abertas. Uma equipe do Espaço Cultural Casulo fornece todas as informações com as pessoas que realizarem a pré-inscrição para confirmar o início das aulas. Para saber mais sobre o programa Cultivar, o telefone é o 67 998 70 0269. A solidão pode piorar os hábitos alimentares de mulheres jovens. Segundo uma pesquisa, quem se sente sozinha tem mais vontade de ingerir comidas calóricas. A fome e o estado emocional estão conectados por meio de uma região complexa do cérebro. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, decidiram estudar os impactos negativos da solidão sobre os hábitos alimentares e a saúde mental das mulheres. O estudo mostrou que quem se sente sozinha está mais propensa a ingerir comidas calóricas com maior frequência. Segundo a pesquisa, essas mulheres tendem a apresentar maiores índices de gordura corporal, vícios alimentares, alimentação balanceada em recompensa e níveis mais altos de ansiedade e depressão. A análise mostrou que as participantes que se sentiam mais sozinhas apresentaram maior ativação das regiões do cérebro associadas ao desejo por comida, especialmente diante de fotos de itens açucarados. Também houve menor ativação nas áreas da massa cinzenta responsáveis pelo autocontrole relacionado à alimentação. A fome e o estado emocional estão intimamente conectados por meio de estruturas cerebrais responsáveis por diversas funções importantes, a exemplo de memórias e comportamentos. Emoções negativas como o estresse, a ansiedade, tristeza e solidão podem ativar essas áreas do cérebro, aumentando a sensação de fome. As mulheres são mais vulneráveis ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade e depressão por possuírem fatores hormonais e metabólicos que contribuem para essa desregulação emocional. Especialistas indicam a psicoterapia. Ela é uma boa aliada no processo de desenvolvimento do repertório emocional, ajudando a afastar o sentimento de culpa que surge quando não se consegue ter controle sobre os hábitos condicionados às emoções. Além disso, auxilia na criação de uma rede de apoio, na reestruturação de crenças e na regulação emocional em relação à comida. O Ministério da Saúde reajustou o benefício para pessoas que sofrem de transtornos mentais. O valor passou de R$ 500 para R$ 755, um aumento de 51%. A ideia do auxílio é encorajar a realocação social e o bem-estar dessas pessoas. Para ter direito, o paciente deverá ter ficado por, no mínimo, 2 anos em internação psiquiátrica. O auxílio faz parte do programa De Volta para Casa, que existe desde 2003. Uma universidade da Suécia desenvolveu um teste de análise clínica que, em apenas 45 minutos, consegue identificar se uma pessoa foi infectada por uma superbactéria. As superbactérias já estão provocando mais de 1.300.000 mortes por ano no mundo inteiro. São as bactérias que se tornam resistentes aos antibióticos. Estas invasoras enfrentam os remédios de igual para igual e muitas vezes vencem, como acontece principalmente em casos de doenças nos pulmões. Os 2 principais problemas são a demora para descobrir o tipo da bactéria e o tempo para o exame ficar pronto. Mas um teste desenvolvido na Suécia deverá acabar com este problema. Uma universidade da Suécia utilizou um sistema que permite que, depois de coletado o material,
que pode ser de sangue ou urina, o técnico fique à espera do diagnóstico, que sairá em apenas 45 minutos. E junto com o resultado, aparece o remédio certo a ser administrado ao paciente. Tudo pelo equivalente a R$ 172. Na maioria dos países, o resultado dos exames demora no mínimo 24 horas. A espera pode chegar a 3 dias e por preços bem mais altos. Por isso, a expectativa é que este novo teste seja muito utilizado em países mais pobres. E segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, metade das mulheres vai sofrer com uma infecção urinária pelo menos uma vez na vida. Os pesquisadores que desenvolveram o novo exame venceram um concurso e receberam um prêmio de R$ 55 milhões. Uma pesquisa na Alemanha revelou uma informação curiosa e polêmica. Os juízes de baixa estatura aplicam mais cartões nos jogadores. Segundo o levantamento feito durante jogos do campeonato alemão, a punição seria uma forma de mostrar autoridade e compensar a diferença de tamanho. No futebol, o árbitro é uma das figuras mais importantes da partida. Impedimento, falta, pênalti, todas as decisões passam por ele e pela equipe de arbitragem. E no futebol, é comum ocorrerem discussões acaloradas sobre as decisões tomadas pelos árbitros durante os jogos. Pois apesar dos árbitros não tomarem as decisões de maneira isolada, algumas delas podem parecer um tanto arbitrárias. Partindo disso, um grupo de pesquisadores alemães analisou a relação entre a estatura física dos árbitros e dos jogadores de futebol. Segundo a pré-publicação do estudo, os árbitros de menor estatura punem os jogadores mais altos com mais firmeza, sugerindo ser um modo de compensar a baixa predominância física. O chamado complexo de Napoleão pode ser visto mais claramente no primeiro tempo das partidas, quando fica claro que as punições são usadas para demonstrar autoridade, pois um árbitro relativamente mais baixo estaria mais apto a apitar uma falta e aplicar um cartão amarelo quando o jogador em questão é mais alto do que ele, de acordo com a conclusão dos pesquisadores, chegando a uma tendência de 10% a mais de chance de punição quando os jogadores são mais altos, enquanto os jogadores mais baixos recebem 16% a menos de punições. Ser alto, aparentemente, é algo que vem em combinação com uma certa calma, segundo pesquisadores. E chegou a temporada dos ipês, uma das árvores mais plantadas no Brasil. Com flores exuberantes, é possível encontrar a espécie em quase todas as regiões do país. Considerada a flor nacional, a floração dos ipês vai até novembro, valorizando assim a paisagem urbana. O colorido dos ipês chegou para deixar a paisagem ainda mais encantadora. As ruas ganham vida e é comum ver as pessoas posando para fotos ao lado das árvores. A temporada começa pela cor roxa e rosa, depois vem o amarelo e, por último, o branco. As flores caem no decorrer de uma semana, cobrindo o chão com a sua cor. O nome ipê é originado da palavra casca dura em tupi, denominado diversas espécies do gênero Tabebuia e Rhodanthrus. Também conhecido como pau d'arco, por se tratar de uma árvore que durante muitos anos foi utilizada por indígenas para fazer arcos e flechas. O ipê amarelo é a espécie mais comum na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Sua árvore pode alcançar de 6 até 14 metros de altura. Sua floração começa a partir do final de julho e vai até setembro. Com uma coloração vibrante e chamativa, é apelidada carinhosamente por alguns como um grande pé de cuscuz. Já o ipê roxo, ou ipê sete folhas, tem propriedades medicinais e também é uma das espécies mais populares, também muito utilizado na arborização de ruas e avenidas, além de reflorestamento. Já o ipê rosa é mais comum no estado do Mato Grosso do Sul e na região sul, sendo a mais plantada do país, podendo florir mais de uma vez no ano, enquanto o ipê branco é mais comum no sudeste e centro-oeste. Com tempo de floração mais curto, podendo durar de 5 a 7 dias, e costuma aparecer entre agosto e outubro.
Esta espécie se adapta bem a terrenos pedregosos. Já os de cor verde são os mais raros, podendo aparecer entre julho e agosto. Também é excelente para o paisagismo em geral. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.